Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Desde o fim de semana, o Corpo de Bombeiros trabalha intensamente para tentar conter incêndios criminosos em diversas localidades do município, o que tem maior foco e que está gerando maior dificuldade de trabalho para a corporação ocorre no Vale dos Frades. Esse incêndio teve início no último sábado e devido à dificuldade de acesso numa região montanhosa, ali próxima a uma montanha conhecida como Converscott, essa montanha que vai aparecer ao fundo em breve, acesso muito difícil, não tem trilha, ou seja, para os bombeiros militares chegarem para fazer aquele combate direto é extremamente dificultoso, olha só o Converscott, e as chamas avançando em direção à Mulher de Pedra, o seio da Mulher de Pedra na região de Vargem Grande, né? Essa conexão entre Vargem Grande e o Vale dos Frades, em Teresópolis, desde sábado, e os bombeiros utilizando aí essa aeronave da corporação, tem reforço dos brigadistas do Parque Estadual dos Três Picos, visto que essa área está protegida por essa unidade de conservação ambiental, tem apoio de brigadistas do Parque Montanhas de Teresópolis, e mesmo assim está sendo muito difícil conter as chamas, inclusive a alta patente do Corpo de Bombeiros, toda a corporação dedicada a esse trabalho lá no interior do município, lembrando que a região dos Frades é uma das regiões mais bonitas aqui de Teresópolis, procurada aí intensamente para produções aí de televisão, de comercial, e sendo duramente afetada por mais um incêndio. Nós estamos enfrentando um longo período de estiagem e, por outro lado, mesmo assim, muitas pessoas sem o mínimo de respeito com o próximo e conscientização, né? Vamos agora mostrar o próximo registro, nesta segunda-feira, localidade do Fischer, mais um caso de fogo em vegetação. Olha só como está a mata, tudo muito seco, né? Há quanto tempo a gente não vê uma chuva considerável aqui em Teresópolis, aí qualquer fagulha vira essa situação aí de controle muito difícil. E os bombeiros, que já não têm um grande efetivo, têm que se dividir entre Frades e diversas outras localidades. Mais um incêndio registrado no Rincão Gaúcho, área conhecida como Bacia também aí, ó, imagem cedida pelo colega José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, mostrando esse incêndio na localidade de Rincão Gaúcho, né? Que situação! Só para você ter uma ideia, a gente tem uma imagem feita aqui da região central do município. Esses incêndios aí, esses focos, são em sua maioria em localidades do 2º e 3º distritos aqui do município, mas do centro da cidade, aqui dos bairros mais altos, a gente consegue avistar lá ao fundo, olha só, a fumaça lá. Esse aí provavelmente é do incêndio na região do Vale dos Frades, né? Para você ter uma ideia do volume desse fogo aí que causa prejuízo muito mais do que para a fauna e flora, mas para a qualidade de vida do teresopolitano, né? Mais um ano muito difícil. A gente está tentando aí uma entrevista com o Corpo de Bombeiros para saber um balanço, né, dessa situação, para falar também da importância de conscientizar a população, mas o comandante do quartel está diretamente atuando nesse caso lá dos Frades. A gente aguarda o retorno dele, né, fim desse trabalho aí, para poder trazer mais informações sobre essa situação aqui em Teresópolis. Falando de história com um final feliz do quartel do Corpo de Bombeiros, falamos aqui algumas vezes na semana passada de um cachorro, um pastor belga, que havia sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros dentro do Paquequer. Os bombeiros fizeram uma chamada para tentar encontrar o tutor, ninguém apareceu e os bombeiros iniciaram uma campanha de adoção. E apareceu um novo tutor, né? Está aí o Bruno, foi quem adotou o Guará, como foi batizado esse cão, esse pastor belga, encontrado dentro do rio Paquequera, ali no bairro do Espanhol, né? Então tá aí, Bruno é o novo tutor do Guará, né? A alegria dele ali, já arrumou um novo lar, né? Quem abandonou o Guará com certeza perdeu um grande amigo aí que agora está na casa do Bruno. Além dos incêndios, o fim de semana foi marcado aqui em Teresópolis por vários acidentes de trânsito. Infelizmente, mais um com vítima fatal. Alexandre Galdense, 36 anos, morador do bairro do Alto, morreu após colidir com sua motocicleta em um poste, naquele trecho ali conhecido como Curva do Sabão, né, no bairro do Alto. Na madrugada desse domingo, ele seguia sentido alto, perdeu o controle da motocicleta e acabou atingindo esse poste bem no finalzinho, quase terminando a Curva do Sabão, né, ali no alto, um local onde
diversos outros acidentes graves foram registrados e dessa vez o Alexandre, de apenas 36 anos, foi a vítima fatal. No centro da cidade, tivemos mais uma colisão aí, moto e carro. Bem, estamos na... jornalista Delcio Monteiro, ali cruzamento com a Lúcio Meira, uma colisão moto e carro, e quem leva a pior é sempre o condutor da motocicleta nessa história, né? A gente não tem a dinâmica, aí o Cacau esteve no local, né? Mas colidiram ali moto e carro, a gente não sabe quem avançou o sinal, né? Porque tem semáforo nos dois lados, né? Alguém acabou aí passando ou fora do tempo, né? Ou aquele fecha não fecha, ou mesmo atravessando. Ainda na região central do município, chamou bastante atenção, foi muito divulgado nas redes sociais, um capotamento já no trecho da Feliciano Sodré. Olha só, um Jeep, olha só, passou ali nesse cruzamento, né? Passou direto ali, seguia sentido alto, passou direto, bateu ali onde deveria fazer o retorno e acabou capotando e terminando lá do outro lado da pista, né? Isso na madrugada também, né? Se eu fosse um horário aí com muita movimentação, essa história poderia ter acabado de maneira muito pior. No início da rodovia RJ-130, Teresópolis-Friburgo, mais um capotamento. Está aí registro também feito pelo José Carlos dos Santos, Cacau Repórter, que é colaborador aqui, parceiro aqui da Diário TV também, mostrando esse acidente no início da manhã desta segunda-feira, né, RJ-130. Bom, depois de mais um fim de semana de esses foram apenas alguns. Aí teve mais acidente no fim de semana. Depois de mais aí dias de acidentes aí no trânsito com vítima fatal, a gente procurou a Guarda Civil Municipal, nossa equipe de reportagem, para saber o que está sendo pensado, né? A gente fala sempre aqui da necessidade de um olhar mais atento às questões do trânsito do município. Cada vez são mais carros, as mesmas ruas e às vezes muitos motoristas não respeitando as regras de trânsito. Então a Paola Oliveira esteve lá na sede da Guarda Civil Municipal e conversou sobre esse assunto com o chefe da corporação, Gil Wellington, já anunciando, preste atenção que tem novidade vindo no trânsito da cidade. O mês de agosto foi marcado por vários acidentes de trânsito que deixaram algumas mortes aqui em Teresópolis. Desde a primeira semana do mês até hoje, mais de 11 acidentes aconteceram nas principais avenidas da cidade, bairros e também pelas estradas. Ao meu lado está o Gil Wellington, que é chefe da Guarda Municipal aqui de Teresópolis, que vai estar falando um pouco sobre esses acidentes que vêm ocorrendo no mês de agosto com muita frequência, não é mesmo, Gil Wellington? Como que vocês fazem esse monitoramento dos acidentes que vêm ocorrendo e principalmente nesse mês que teve muitas ocorrências? A gente vem já não de hoje, né, monitorando junto aí com o Corpo de Bombeiro, que passa esses índices de acidente que vem na cidade, né, com vítimas, e com a Polícia Militar. Então há uma parceria, a gente monitora dentro do possível para dar um trânsito seguro melhor para a população teresopolitana, mas a gente também vê, isso aqui é um estudo junto com o secretário, ele pede a parte técnica para a gente estar vendo isso junto, a parte aumento com um tempo bom, aumenta muito o fluxo de motos na cidade, né? Devido ao tempo tá bom, o pessoal sair para dar uma distraída e tal, e esse aumento acaba trazendo alguns excessos de pessoas que não sabem conduzir moto direito, né? Não é o caso do acidente, a gente sabe que o incidente, claro que está todo mundo acontecendo, mas a gente tem visto muito a nossa equipe noturna de motos atravessando o canteiro central, avançando o sinal, empinando, e isso acaba atrapalhando o trânsito, né? De certa forma é perigoso, porque a pessoa que está com o seu carro normal, de repente bate no seu carro, colide com o seu carro, sem ter culpa, porque por mais motociclista que está conduzindo sua moto. E a gente identificou também, né? A gente vem fazendo bastante operações com a Polícia Militar, né, pedindo auxílio deles com essas motos barulhentas, né, sempre com foco com as motos barulhentas, mas só que na hora que a gente identifica muitas pessoas sem habilitação, né, e isso é ruim para a cidade. Então, devido a esses problemas que a gente tem identificado, né, levamos ao secretário e ao prefeito, e ele pediu de alguma forma de fazer um estudo para o que a gente poderia estar fazendo. Então a gente buscou, né, juntamente aqui na guarda aqui, de capacitar os guardas hoje a estarem notificando multas do Detran. Desceram, fizeram um curso no próprio Detran
e em poucos dias aí a guarda vai estar na rua junto com a Polícia Militar, notificando também multas do Estado. Por que isso? Para tentar diminuir, né, esse tipo de incidente que vem acontecendo na cidade e tirar pessoas que não estão habilitadas a estar conduzindo moto. Se ela não tem habilitação, ela não tem que estar conduzindo. E a gente acredita que uma das saídas é a gente cair para dentro dessa fiscalização, que a gente vai conseguir diminuir um pouco aí, não só, né, o acidente, mas também as bandalhas que vem acontecendo na cidade com as motos. Além dessa fiscalização que vocês pretendem colocar em prática, tem algum outro projeto da Guarda Municipal para auxiliar aí, evitando esses acidentes? Então, já focando mais no acidente mesmo, né, o prefeito determinou o secretário da Segurança Pública, o Marcos Antônio da Luz, a apresentar um projeto e foi apresentado que já está até em licitação os radares, né? Tem alguns pontos que o bombeiro passou para a gente, aonde é os pontos que tem mais acidentes, não só com o carro, mas com vítimas de pedestres, esses locais, tem uns pontos já denominados aí para ser colocado radar. Já está em licitação, acredito que aí esse ano ainda a gente já deve ter alguns pontos radar para diminuir esses pontos que o bombeiro passou com um acidente na cidade. E também falando sobre os sinais que vai ser mudado, que vai estar com câmera. Se a pessoa avançar, não vai ser nem o guarda que vai notificar, vai ser o próprio radar do sinal que vai identificar aquela pessoa que avançou o sinal, que eu acho que isso vai ser um grande ganho para respeitar, porque a gente também tem alguns pontos aqui na cidade com muito acidente que as pessoas não respeitam o sinal, e eu acho que isso, infelizmente, tem que doer no bolso para a pessoa respeitar. Excelente, né? Essa infração tem ocorrido com frequência, né? Basta ficar aí próximo a qualquer semáforo para observar a grande quantidade de pessoas ultrapassando aí a todo horário. Não é só durante a madrugada, em horário de menor movimentação. Todo o tempo tem motorista avançando o sinal aqui em Teresópolis. E sobre os radares, não é por coincidência que os 2 acidentes mais graves aí registrados na principal avenida da cidade nas últimas semanas foram em locais onde havia os equipamentos aí de fiscalização eletrônica, né? Lá, anos atrás, foi feito um estudo, por isso se instalou radares ali nas proximidades da Casa de Portugal e lá onde ocorreu esse capotamento. Fim de semana marcado por muitas ocorrências também de tráfico de drogas, um grande prejuízo para esse tipo de criminoso aqui na cidade. No bairro da Quinta Lebrão foram 2 grandes ocorrências. Em uma delas, toda essa dinheirama aí foi apreendida, quase R$6 mil aí foram apreendidos pela Polícia Militar, Patamo 1, Patamo 2, Polícia Reservada, apurando denúncia de tráfico de drogas. Antes, havia sido aí encontrado cocaína, esse grande volume de cocaína, quase 500 pinos de cocaína lá no bairro da Quinta Lebrão, e depois, retornando à mesma comunidade, aí o pessoal da Polícia Militar, em parceria, inclusive com apoio da 110ª DP, estiveram lá no bairro da Quinta Lebrão e apreenderam esse dinheiro aí, quase R$6 mil, que seria referente ao tráfico de drogas. A outra ocorrência foi registrada no bairro do Vale da Revolta. Olha só a quantidade de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, esse monte de bloco verde aí, tudo isso é maconha. Segundo a polícia, 5 quilos foi a quantidade aí apreendida lá na comunidade do Vale da Revolta. Também foram apreendidos aí um revólver calibre 38 e 6 munições, além de celulares que seriam utilizados pelos acusados de tráfico, jovens apenas. Um menor de idade, de 17, e outro de 24 anos seriam aí os envolvidos, né, principais. Mas ainda outros menores foram apreendidos e outros adultos encaminhados para a 110ª DP. Vale da Revolta, quantidade de maconha, arma, que situação. Por último, uma ocorrência lá no bairro do Rosário, tá aí o registro feito pelo Cacau. Isso é cocaína pura, parece um pedaço de manteiga, né, um tablete de manteiga, mas não é cocaína pura, apreendida lá no bairro do Rosário. Tá aí o Cacau entrevistando o sargento Alexandro, do 30º BPM, nessa apreensão durante a madrugada lá no Rosário. E essa cocaína pura aí, ela provavelmente, como a gente já viu ocorrer, já foi informado para a polícia diversas outras vezes, seria misturada aí outras porcarias, isso já é uma, mas seria aí separado, misturado com outros produtos e comercializado aí nessas comunidades.
o chamado complexo PPR, Perpétuo, Pimentel e Rosário, que tem muito preocupado as autoridades policiais do município. Inclusive, o delegado atual da 110ª DP, Dr. Márcio, em entrevista aqui à Diário TV na semana passada, falando de outra ocorrência, disse que o que chamou a atenção dele quando ele chegou aqui à cidade foi essa questão do tráfico de drogas lá no PPR, ou seja, a Polícia Civil aí já pensando em operações em parceria com a Polícia Militar. No fim de semana, a PM também conseguiu evitar mais uma entrada na cidade de outro tipo de material. Na verdade, material furtado no Rio de Janeiro. Se apropriaram aí algumas mulheres aí de produtos em lojas do Rio de Janeiro e venderiam aqui na cidade, mas não conseguiram passar sequer aí do soberbo. Está aí o registro feito pelo Cacau, né, mostrando essa apreensão. As mulheres tentaram entrar aí em Teresópolis, trazendo diversos produtos aí furtados em lojas aí do Rio de Janeiro, que seriam comercializados aqui na cidade, mas a PM, fazendo essa abordagem de rotina, parou esse veículo que, segundo a PM, é um carro de aplicativo, estava trazendo as mulheres aqui para a cidade, não tinha nada a ver com a história, e na mala, dezenas de produtos que acabaram aí apreendidos e encaminhados para a 110ª Delegacia de Polícia. Morreu aos 85 anos o conselheiro de saúde Jarbas da Silveira Carvalho. Jarbas da Silveira Carvalho era conselheiro da Secretaria Municipal de Saúde e também foi presidente da Associação de Diabéticos do município, aqui de Teresópolis, nos últimos anos aí, tendo participado de diversas ações lá na Secretaria Municipal de Saúde. Devido ao aumento do número de casos da Covid-19, uma nova escalada, infelizmente, aí da doença aqui no município, a Prefeitura anunciou uma nova medida aí em relação à testagem. Está aí o aviso. Antes funcionava ali no ginásio poliesportivo Pedro Jara, o Pedrão, né, ficou ali mais de um ano ali, aí meados do mês passado, né, finalizaram o trabalho lá, ficou somente no EPEM, que é lá na rua Doutor Aleixo, na Várzea, mas agora com esse nova escalada da doença aqui na cidade, os postos de saúde também estão atendendo. No EPEM, só finalizando ali, no EPEM, lá na rua Doutor Aleixo 85, todos os dias de 8 da manhã às 8 da noite, 8 às 20 horas. Nos postos de saúde, os postos municipais de saúde, segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. As únicas unidades aí desses postos de saúde que não realizam a testagem para a Covid-19 são o CEMUSA e o Centro Materno Infantil. Nesta segunda-feira, a repórter Paola Oliveira esteve na Secretaria Municipal de Saúde para conversar com a subsecretária da pasta em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Na manhã desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde deu continuidade à aplicação da segunda dose da vacinação contra a Covid-19. Quem estava com a vacina em atraso até a data de hoje pôde comparecer e realizar a imunização completando com as 2 doses. Doutora Edneia, qual a importância da imunização completando aí com a segunda dose? Na verdade, assim, a segunda dose, ela tem um efeito amplificador da primeira dose, né? Então, ela dá potência de resposta imunológica, resposta de anticorpo, de proteção ao nosso organismo para a Covid-19, e especificamente para o vírus, né? Para a resposta do nosso organismo ao vírus. Então, é importante que todos nós façamos a primeira e a segunda dose para termos o ciclo completo de imunização. Então, a Secretaria vem realizando, tem disponibilizado as vacinas, e isso acontece sempre aqui no nosso drive ou no nosso auditório, de segunda a sexta-feira, de 9 às 15 horas, né? E nesta segunda-feira está sendo aplicada a segunda dose no público que já estava aí com a vacinação atrasada. Como que tem sido a procura aqui logo pela manhã nessa segunda-feira? Então, nós temos uma procura intensa, né? Essencialmente na parte da manhã mais importante, mas durante todo o dia nós temos tido uma procura de todas as pessoas que
devem fazer a sua segunda dose de acordo com o aprazamento que está no comprovante que nós emitimos na primeira dose, né? Na verdade, nós não temos um grande atraso e uma baixa procura da população. Uma procura boa, mas a gente pede e intensifica sempre que as pessoas procurem tomar a sua segunda dose para ter garantida a proteção contra o coronavírus. E pode acontecer uma antecipação da segunda dose aqui no município? Então, esse estudo já está feito pelo Ministério da Saúde, né, já tem apontamento. O governo do estado, ele não colocou ainda oficialmente essa questão, e isso pode sim acontecer pelo município de acordo com o padrão epidemiológico, a resposta epidemiológica que a gente tenha à pandemia daqui para frente. É claro que nós precisamos das doses que sejam repassadas pelo Ministério ao Estado e do Estado para a gente, para que isso se efetive. No sábado, houve um mutirão para completar a vacinação da primeira dose do grupo adulto de 20 a 18 anos. Foram cerca de 4.660 doses aplicadas em um único dia. A Secretaria de Saúde agora aguarda a reposição das vacinas, um envio de novo lote para dar continuidade à imunização das próximas faixas etárias. O grupo de 18 anos, ele ainda não foi esgotado plenamente. Nós fizemos a oferta, tivemos uma procura de em torno de 5.000 pessoas nesse grupo 18, 19 e 20 anos, né? Nós pretendemos nessa semana, provavelmente até quinta-feira, também de novo, na dependência do repasse de novas doses de vacina para o município, realizar a imunização em repescagem. Então, todos os grupos prioritários vacinados até agora e todas as faixas etárias até 18 anos. E na próxima sexta-feira, caso tenhamos vacinas disponíveis, já dá início a um novo calendário que contemplará os adolescentes de 17 a 12 anos, né? A gente tem uma urgência nisso, porque esse grupo tem uma importância na transmissão e, mais do que isso, precisa também ser protegido, né? Mas a gente tem um calendário proposto de início a partir da próxima sexta-feira para esse grupo, caso tenhamos vacinas disponíveis pelo Estado ao município. A Prefeitura divulgou que agora nos postos de saúde vai ter testagens. Qual a importância de estar colocando essas testagens também nos postos para a população? Na verdade, assim, já estava disponível a testagem nas unidades, todas elas tinham tanto o teste rápido quanto o teste de SWAB, né? E aí isso tem uma indicação de acordo com o tempo em que a infecção está transcorrendo ou a suspeição do caso, né? Então, nós, a partir da segunda-feira e da sexta-feira última, houve uma decisão do gabinete de crise no sentido de intensificar a testagem em todas as unidades básicas do município e de abrir um novo centro de testagem, que é um pequeno centro, mas tem uma valia grande para a gente, junto ao Centro Estadual de Saúde, ali na Várzea, né? O objetivo é que a gente detecte precocemente pessoas que sejam suspeitas, confirmemos esse diagnóstico através tanto da análise clínica quanto da testagem e que possamos propor o isolamento dessas pessoas e também a testagem dos seus contatos, né? A Prefeitura tem um quantitativo de teste hoje suficiente para essa ação, né? E tem profissionais de saúde também que estão capacitados para essa ação. Então, é uma ação muito mais de promoção, eu digo, né? No sentido de evitar que outras pessoas possam vir se contaminar na cadeia de transmissão da doença, mas também uma maneira de identificar os casos e tentar fazer com que a gente minimize o impacto sobre o serviço de saúde com casos mais graves. De acordo com as informações contidas no painel Covid atualizado no último domingo, ao todo temos 188.776 mil pessoas em Teresópolis imunizadas com a primeira dose, cerca de 65,66% da população. Com a segunda dose, tem cerca de 27,59 pessoas imunizadas no município, completando 49.903 mil pessoas. Com a dose única, temos cerca de 3.840 pessoas. Na cidade, cerca de 44,58% da população se vacinou com a AstraZeneca, 16,74% com a Pfizer e 36,59% com a Coronavac. Após visitar o centro de distribuição de vacinas,
O ministro Marcelo Queiroga falou sobre as novas etapas da imunização no país. Cada vacina contra a Covid-19 que chega nos braços dos brasileiros é fruto de um processo complexo de distribuição coordenado pelo Ministério da Saúde. Em quase 8 meses de campanha de imunização, essa operação logística já levou mais de 215 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal e já vacinou mais de 120 milhões de pessoas com a primeira dose. Isso acontece por conta de toda essa logística, que é complexa, mas tem sido feita com eficiência para garantir que a população brasileira receba a vacina contra a Covid-19. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou a importância da triagem da vacina feita nos centros de distribuição para garantir a segurança e eficácia das doses. A gente está tentando encurtar ao máximo todo esse processo para que a gente tenha, sim, celeridade na distribuição. Mas a segurança do imunizante é a premissa número 1 do Ministério. O ministro da Saúde confirmou em coletiva que a pasta estuda liberar a aplicação da terceira dose. Um estudo científico deve ficar pronto entre final de outubro e início de novembro, mas ressaltou que antes disso, a segunda dose para todos os brasileiros deve ser priorizada. O Ministério contratou um estudo onde nós testamos indivíduos imunizados com a vacina Coronavac, com as 2 doses, serão submetidas a uma terceira, que será de Coronavac, de AstraZeneca, de Pfizer ou de Janssen. E esses indivíduos são alocados de maneira aleatória. Nós teremos essas respostas no final de outubro, começo de novembro. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A nossa imagem de hoje é uma fotografia da Várzea de 1955. Embora a cidade tenha sido emancipada em 1891, só a partir dos anos 1950, aquele trecho ali entre a Rua Solimões, Rua Antiga Francisco Sá, Calçada da Fama, entre esse trecho e a Casa de Saúde, essa avenida, trecho da reta, só vai ser aberto a partir de 1951 pelo prefeito Malhardes. E com a abertura desse trecho de rua, nós vamos ter o desenvolvimento no local. Tanto que, passados apenas 2 anos da abertura desse trecho, em 1955 nós já vemos aí todo o desenvolvimento que havia naquele local. A nossa imagem de hoje mostra bem isso. Uma fotografia do Hotel Flórida, esse hotel que depois vai se chamar Comari por um período e agora se chama Nômade, fica ali na reta, onde tinha também a Papelaria União, naquela esquina da rua Itapecuru, né, rua Heitor de Moura Estevão, com a reta. E a imagem é muito feliz porque ela mostra aquele entorno de 1950. Então nós temos aí em primeiro plano, numa esquina, o Bar Lido, que é o antigo pavilhão de caça da família Granado. Do outro lado, o terreno onde vai surgir o prédio do Mares Sulcos. Lá na frente, ao lado do Hotel Flórida, o Clube do Xadrez. Atrás, o Cinema São Miguel, que é de 1951. Do lado, o Posto Texaco, que é de 38, mas estava ali no seu auge ainda, né? Ou seja, toda aquela região vai se desenvolver a partir da abertura desse trecho, que também permitiu o surgimento dos prédios ao longo daquele restante da reta. A própria Praça Olímpica, que é de 1957, a segunda versão dela, já havia uma praça ali feita pelo Malhardes, mas em 57 o Janotti vai fazer a Praça Olímpica, que é uma praça com características para a prática de esportes. Depois o edifício Comodoro, Casa de Portugal, a própria Casa de Saúde, que é também de 55, ou seja, toda essa região se desenvolve a partir da presença da prefeitura, abrindo um trecho de rua que viabilizou deslocar o crescimento da cidade, que vinha muito pela Adolfo Moreira e as proximidades da Matriz de Santa Teresa, vai abranger a reta, que é uma área mais nobre, inclusive, que essa própria região primitiva da antiga rua provincial. Então, imagem do dia, uma fotografia do Hotel Flórida em 1955. O Hotel Flórida e os prédios e o que havia
em torno dele. É isso. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um próximo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que acompanha a nossa programação lá pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!